pessoal, vamos lá para mais uma aula, agora de matemática e legislação. Vamos falar um pouquinho sobre a Constituição Federal para a gente entender um pouco sobre ela, né? Como que ela surgiu, qual a sua importância. O Brasil passou por várias fases, né? Desde o descobrimento até os dias atuais, passamos por várias fases, vários descobrimentos, vários documentos, né? E o mais importante de todos, né, que é vigente até o dia de hoje, é a Constituição Federal de 1988. Ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Olha só quantos anos ela já está aí vigente. Ela surgiu mediante a ditadura, após a ditadura, né, militar, que foi o período de 1964 até 1985. Aonde o período, né, regente militar, entre tantas AI-5 e entre outros decretos que surgiram, né, houve várias modificações, né, mediante a sua criação. Tanto quanto outros documentos, a Constituição Federal ela é a mais, vamos dizer assim, a mais norteadora, tá? Em todo e qualquer concurso sempre cai. A Constituição Federal de 1988, né, ela foi a 7ª Constituição brasileira, né? Então, eu até coloquei um slidezinho aí para vocês aí, coloquei algumas, né, de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946 e 1967. 1967 foi bem o período da ditadura militar, tá certo? Após esse período, foram 21 anos, né, de ditadura, surgiu então a Constituição Federal de 1988, do qual temos acesso a ela até hoje, né? E de todos esses regentes, todos esses conhecimentos que temos sobre a Constituição, a lei mais importante que principalmente a Unesp sempre pede, né, entre tantos outros concursos, é o artigo número 5, artigo 5º, né? Que diz lá, né, todos são iguais perante a lei, né, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, né, então, ou seja, nosso direito de ir e vir, tá bom, artigo 5º. Então, só que, né, eu já tinha até gravado esse vídeo, mas eu refiz ele porque prestem atenção em questão a esse artigo e a pandemia. Por que eu falo isso? Desde março de 2020, nós passamos por vários decretos. Então, o primeiro decreto que surgiu, né, mediante a pandemia foi no dia 24 de março de 2020, aonde foi decretada a primeira quarentena, tá bom? Então, se surgir qualquer questão disso, lembre-se, primeiro decreto, onde surgiu a quarentena, tá? Foi no dia 24 de março de 2020, foi promulgado ali o decreto. E depois disso vieram muitos outros, né, que passam por uns 15 dias e assim sucessivamente. Mas é muito interessante, né, fazermos uma discussão sobre isso, porque artigo 5º, né, direito de ir e vir, o decreto, mediante a pandemia, nos tirava essa liberdade de ir e vir a qualquer lugar, né? Nos privávamos. E isso é um ato, perante a nossa Constituição, um ato inconstitucional. Ninguém pode nos tirar o direito de ir e vir mediante a um caos, né? Mediante a uma calamidade pública, né, de grande porte. Por isso, o nome pandemia, né? Porque surgiu-se aí para o mundo inteiro, não é só um país ou uma cidade, um mundo inteiro. Então, foi bem interessante isso, porque eu já tinha gravado, daí eu regravei por conta disso. Porque o artigo 5º da Constituição Federal nos garante o direito de ir e vir. Porém, o decreto 64.881, de 24 de março de 2020, foi o primeiro decreto onde foi mencionado e aplicado o decreto mediante a pandemia, onde nos
resguardava-se a nossa privacidade, né? Nos privava de ir e vir, que é uma privacidade nossa, né? Nós tínhamos um certo limite em questão disso, tá? Então, artigo 5º, que nos dá o direito de ir e vir, foi sancionado uma lei-decreto mediante uma calamidade pública, o qual se constituiu no decreto 64.881 de 24 de março de 2020, aonde iniciou-se a pandemia, tá bom? Tem uma informaçãozinha aí que possa ser que caia, como não, e também é uma coisa que é importante a gente saber sobre esse assunto, tá bom? O que pede muito nos concursos, na VUNESP sempre fala sobre o artigo 5º, por isso que eu fiz essa ressalva em questão do decreto, tá? Que é muito importante, porque foi quando surgiu a pandemia, e literalmente bate de frente com o ato de ir e vir, que é uma lei, tá? Mediante uma lei-decreto. O que cai sempre, né, dos artigos 205 ao 214. Mas hoje eu só vou fazer essa ressalta do artigo 5º, tá? Que é muito interessante, muito importante, e principalmente essa ligação com a pandemia, tá? Pode ser que sim, como não, que caia algo sobre Constituição Federal, artigo 5º, e a Lei-Decreto 64.881, tá bom? Onde surgiu o primeiro decreto da quarentena. Bom, como não posso, fica somente informação para nós, um aumento da nossa história aí, tá certo? Então isso é um pouco importante. O que pede também, né, 205 ou 214, o que gera, né, dever do Estado oferecer, promover e incentivar a educação, tá bom? Nós vamos ver esses artigos um pouco mais esmiuçados, é só pra gente fazer essa relação da Constituição, né? Nesses artigos também, 205 a 214, houve também essa interferência dos decretos, mas aí entra-se uma questão de município, tá? O município de Pinto teve um decreto, o município de Taubaté teve outro decreto, e assim sucessivamente, tá? Teve o decreto do Estado de São Paulo, que é o 64.881, depois vieram os decretos municipais, tá certo? Então houve todo esses decretos que até davam um pouco de confusão na cabeça da gente, mas é interessante a gente compreender isso. Constituição Federal, artigo 5º, direito de ir e vir, tivemos esse direito de ir e vir aí revogado para a Lei Decreto 64.881, de 24 de março de 2020, onde iniciou-se a quarentena, tá bom? Os artigos 205 a 214, aonde diz, né, o dever do Estado oferecer e promover e incentivar a educação, houve também essa interferência por leis e decretos, tá bom? Que foi o ensino remoto, a preocupação de passar o conteúdo, enfim. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. A Constituição foca nessa importância, porém a gente tem que prestar atenção que cada município houve suas leis e decretos, beleza? Então, tem que ter mais cuidadinho em questão da Constituição, tá bom? Cada artigo que veremos da Constituição, houve-se uma ligação. Por que eu falo uma ligação? Como vocês viram, né, foram 7 constituições aí antes da de 1988, e nisso, óbvio, houve uma relação com a educação. O artigo 205 ou 214 refere-se à educação. Porém, existe, né, outros documentos qual traz uma luz focada à educação, que é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, LDBEM, de 1996, que foi Darcy Ribeiro que escreveu. Um fato muito interessante, né? Darcy Ribeiro faleceu em dezembro de 1995, a LDBEM foi promulgada em dezembro de 1996, tá? Darcy Ribeiro, baseado no artigo 5º, no artigo 205 ao 214, fez a Leis, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tá certo? Então, uma informação aí. A Constituição Federal de 1988, no artigo 205 a 214, é focado na educação. Beleza. Darcy Ribeiro criou ali, baseado nessas leis, a LDBEM, tá? De 1996, a qual ele, baseado na Constituição, fez as leis, diretrizes e bases do ensino nacional, tá bom?
Darcy Ribeiro faleceu em dezembro de 95, a LDB foi promulgada em dezembro de 96, tá certo? ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, foi promulgado em 1990. Parâmetros curriculares nacionais, né? Referencial também, 1998. Então, ou seja, um foi puxando o outro, nenhum esquecido, todos são importantes para a educação em si. A educação já passou por um processo muito de defasagem, de ficar lá no fundo do poço. Hoje não mais, hoje a educação ela tem um olhar diferente, porém ainda precisa-se de um cuidado, tá certo? E o mais importante nesse quesito, né? A educação, né, nós estamos passando pela Constituição, ECA, LDB, chegamos aí agora, né, parâmetros curriculares, referencial, agora chegamos na BNCC. A BNCC tem 2 anos, parâmetros referencial 20. Então há uma diferença muito grande aí. Importante, todos os documentos são entrelaçados e voltados para que a educação básica chegue a todos sem exceção. Tá certo, pessoal? Isso é muito importante. Legislação, a Constituição, eu estou começando com a Constituição. Artigo 5º, ele é fato de que ele é o direito de ir e vir, porém foi revogado pela Lei Decreto, tá certo? 64.881, tá bom? Depois disso vieram as outras leis e decretos municipais e cada uma trouxe ali a luz do seu entendimento, tá bom? Também compreendido, Constituição Federal 205 a 214 é focado na educação, onde eu vou fazer uma correlação entre eles e a LDB, tá? Entre todos, na verdade, porque um vai puxando o outro, tá certo? Isso que é o mais interessante e importante, que todos têm uma ligação. O foco principal é a educação básica. A educação básica ela é vigente principalmente, né, para o ensino fundamental, educação infantil e ensino fundamental. Ensino médio existe uma grande defasagem, mas não tão esquecido porque também faz parte, tá certo? Estamos vivenciando essa nova fase da educação, estamos voltando ao processo, né, de estarmos em sala de aula com os alunos aí, um tanto voltando, outro não, enfim, né? É importante que essa retomada seja consciente, com cuidados, e agora baseando-se na BNCC, que nada mais é do que fonte, né, viva dos parâmetros referencial, LDB, ECA, Constituição. Então, todos ali são um puxando o outro, um continuando o outro, um dando um apoio para o outro. Vamos dizer assim que a BNCC, ela literalmente entrou em vigor, ela começou ali no meio da pandemia, né, no meio de uma pandemia. Então, ainda precisa-se assim, ajustes, ser colocado em prática, compreender mais ali os significados e tudo mais, mas ela é de extrema importância, porque ela é a continuação de todos aqueles documentos que nós já vimos, nós já conhecemos, nós já usamos ao longo desse período, né, de educação, tá certo? O mais importante, não podemos esquecer que a Constituição, ela é um documento, né, que qualquer concurso sempre vai ser vigente esses artigos, tá certo? Por isso que vocês podem ver, pegue qualquer concurso, todas as vezes, sempre tem a Constituição Federal, ela faz parte do conhecimento da vivência do ser humano, tá bom? Porque preza-se ali todos os direitos da criança, do idoso e tudo mais. Porém, houve uma necessidade de focar num documento para ali ser somente, né, da criança, da educação e assim prezar pela reforma, pelo ensino e assim por diante, tá certo? Vou começar com vocês aqui na matemática, depois onde parar ali eu vou dando continuidade no vídeo 2 para não ficar muito longo e carregar no YouTube. Já falei para vocês no primeiro vídeo lá de matemática sobre os números primos. Todo aquele que for divisível por 1 e por ele. Então, todo número que é divisível por 1 e por ele é número primo,
tá certo? Até passei uma tabelinha aí pra vocês, né? Óbvio, os números, gente, são infinitos. Se fosse passar todos, a gente ficaria aqui dias e dias e dias e não chegaríamos, né, à conclusão, porque o número é infinito, tá certo? Mínimo múltiplo comum, também eu comentei com vocês, e máximo divisor comum, tá certo? Daí, lembro que passei para vocês uma apostilinha com, né, explicando tudo sobre numerais, porcentagem e tudo mais, e deixei alguns exercícios, só porque eu peguei alguns, né, pra gente colocar em prática, poder entender, né, entender o que eu tô falando. Daí eu peguei a questão ali, questão 12, vou dar uma rasurada aqui, mas acho que dá pra vocês verem, questão 12 da página 10, tá? Que é essa questão aqui, que fala, né, na sequência, analise a sequência de Fabinac, que viveu no século XII, útil na descrição de alguns fenômenos de botânica e de genética. Olha que interessante, né? Uma coisa de botânica e genética, né? Dá essa questão aqui. Aí tem, né, os números e fala assim, o sétimo termo da sequência que completa a lacuna é. Daí nós temos que, né, fazer literalmente um cálculo simples, mas muito fácil, né? Aqui, acho que vocês se lembram, PA e PG? Lembram da PA e PG? PA, progressão aritmética, e PG, progressão logarítmica? Ou seja, aritmética, soma, né? Soma, e a outra multiplicação. Essa aqui é uma soma, ó. A minha primeira sequência vem 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 8, 13. Viram que gostosinho? Esse aqui foi uma continha super fácil de fazer. Óbvio que você bater nos olhos parece difícil, mas não é, né? É só você ver a sequência aqui. E eu recordei PA e PG, né? No caso aqui é PA, progressão aritmética, soma. Tá certo? Esse aqui foi só pra gente dar uma lembrada aqui nessa sequência, né? Sequenciação numérica. Depois disso, né, eu fui lá pra... Enfim, eu sempre busco, né, questões pra gente poder fazer. Aí o outro que eu peguei foi esse aqui, a questão é 3, na página 10. Na verdade, a gente realizou aqui, né? Daí eu trouxe aqui pra vocês também, pra gente relembrar. Ele tá falando assim, quais os números primos que são divisores de 120? Então, vamos lá. Lembra que eu falei? Primeira coisa, a gente olha as questões, né, as respostas, e depois a pergunta. Aqui é uma pergunta pequena, né, óbvio. Então, quais os números primos que são divisores de 120? A letra A a gente já descarta porque tem zero, né? Lembra, número primo? Todo número que é divisível por 1 e por ele. Zero não se encaixa nesse quesito, então a letra A não é. Então, muito bem. Então, o número 1 é divisível por 120, claro. O número 2 é divisível, né? O número 3 é divisível por 120. Aí tem o número 5 aqui também, tá vendo? Daí a gente vai na sequência para poder ver qual que é. Aí lembrando, né? Que a gente faz toda aquela sequência, né? 1 dá para dividir. Lembrando, lembra que eu falei, olha as questões pra gente poder ver aqui. Então, ó, até grifei aqui, porque eu fiz a sequenciazinha, né? Dá pra vocês verem aqui, ó. Números primos, eu grifei, porque eu passei a sequenciazinha pra vocês. De 1 até o cento e pouco eu coloquei, porque realmente os números são infinitos. Daí eu coloquei aqui, quais os números primos divisores de 120. Daí nessa sequência, né, eu fui por... Às vezes a gente pode ir também por eliminação, como eu falei. A letra A não, por causa do zero, tá vendo aqui? Pra vocês verem, zero. Se vocês quiserem ver, gente, tá na apostilinha que eu mandei pra vocês, tá? Tô pegando as questões de lá, postei lá pra gente colocar também. Daí eu já coloquei aqui, tá vendo? O zero tá fora de cogitação.
O 1 é divisível, né, por 120. Daí a gente vai, né, o número 2 é um número primo, né, dá para dividir por ele. E por 1 e por ele. E dá para dividir o 120. Tá, número preciso. O número 3 também dá para dividir, né? E o número 5 também. Se vocês notarem, em todas as questões, todas, aqui, tá vendo? Pra vocês verem aqui, todas elas têm o 3 e o 5, tá vendo? Aqui, ó, 3 e 5, 3 e 5. Vocês olhem também nas questões de vocês, tá vendo? Então, ou seja, uma dica, né? O 3 e o 5 faz parte. Agora, o que a gente precisa definir é o 1 e o 2. Então, ou seja, a alternativa é a letra B. 1, 2, 3 e 5 são os números divisíveis. Tá certo, gente? Por que eu falo isso? Uma outra questão, na letra C, aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Na letra C aqui, ó, 8. 8 é divisível por 1, sim. Por 2 e por 4. Então, não é um número primo. Certo? Então, já é uma outra eliminação que vocês podem fazer nesse quesito. Tá certo? Então, o número 8 não dá também por conta de não ser um número primo. Lembra qual que é a pergunta? Quais os números primos? Então, a gente sempre tem que relembrar ali, ó. Qual foi a pergunta? Quais os números primos? Aí você volta aqui. Ah, 8 não dá. Então, já é mais uma questão que a gente eliminou. Então, eu eliminei a questão A e a questão C. Porque não são números primos. Tá certo, gente? Essa foi uma das questões que a gente trabalhou aqui, né? Presencialmente. Daí, nós estávamos falando sobre MMC, MDC, que eu já falei pra vocês, né? No vídeo anterior. Aí, ó, a gente colocou em prática. A questão é 55, da página 13, na mesma apostilinha, tá? Aqui, ó. Questão 55 da página 13. Qual o valor da razão entre MDC e MMC de 56 e 80? Máximo divisor comum e mínimo divisor comum. Beleza. Daí dá pra ver aqui? Daí eu fiz a tabelinha, né? 56, 80, 28, 40, até chegar a 1. Depois aqui, ó, multipliquei, cheguei a 560. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, 16 vezes 7, 112. 112 vezes 5, 560. Cheguei aqui. Tá vendo aqui? 560 dividido por 56, que é o primeiro aqui, ó. Tá vendo? O primeiro deu 10. E o segundo, que é 560, resultado aqui, e 80. Tá vendo? Cortei o zero, então 56 dividido por 8. 8 dividido por 56, 56 dividido por 8, dá 7. Então, 10 sobre 7. Como eu quero chegar a uma conta única, né? Uma razão, então 10 dá para simplificar por 2. Lembra? Simplificando, então 10 dividido por 2, 5. A conta final ficou 5 sobre 7. Gente, isso aqui é muito gostoso porque a gente relembra, né? Fazer toda essa continha aqui para chegar no resultado, depois chegar aqui. Tá vendo? Daí eu coloquei aí para vocês também essa questão. Então, ó, eu posso passar aqui pra vocês de novo, tá vendo? Montei aqui, primeiro, ó, primeiro número primo, 2, 7, depois o 5, tá vendo? Depois eu vim aqui, óbvio que eu fiz a multiplicação, cheguei a esse resultado, vim aqui. Peguei os dois números que me foram passados de informação, dividi, 10 sobre 7, o 10 ainda dava para simplificar, 5 sétimos. Ou 5 sobre 7, como queiram. Tá bom? Dá pra ver bem? Então, essa é a questão 55. Tá certo, pessoal? Então, ó, nessa aula nós falamos sobre a Constituição, fizemos alguns exercícios. Eu montei uns slidezinhos para vocês, onde vocês podem ver os exercícios, comparar aqui com a realização que foi feita, tá? Fazer e pegar lá na apostila, se vocês acharem algum exercício, tragam pra gente testar, tá certo? Que muito importante é isso, a gente praticar, relembrar,
tá bom? Matemática única e exclusivamente é isso, gente. Relembrar tudo aquilo que a gente já fez. Botar a cabecinha aí, ó, para funcionar, tá bom? Foram esses 3 exercícios que a gente usou, a gente relembrou, né? Na verdade, eu também tô relembrando. Tem coisas que eu bato o olho, eu já lembro, tem outras que eu preciso dar uma chacoalhada para pensar, e assim sucessivamente, tá bom? Qualquer dúvida, gente, manda um oi, qualquer coisa aí. Hoje nosso videozinho foi sobre a Constituição, artigo 5, né? Fazendo a comparação com a emenda. Matemática foi a realização desses exercícios, tá bom? Tô passando o slidezinho pra vocês. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, me chama lá, tá bom? Beijão pra vocês, bons estudos e não desanime. Matemática não é um bicho, é um parceiro e tanto.